Irmãos, bem-vindos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Espero que esses estudos estejam servindo você de alguma maneira. A gente vive um tempo de pandemia, né? Pandemia e quarentena, pandemia e isolamento. Há um isolamento. E isolamento, em todos os aspectos, ele é ruim, não é? E o maior problema que nós vemos com o isolamento é você isolado da vida da igreja, né? Você isolado sozinho em casa, você isolado com você mesmo. Há uma tendência natural do ser humano de ir se acomodando às circunstâncias, não é? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual texto da Bíblia você meditou hoje? Qual texto você leu hoje de manhã? Qual texto você estudou hoje de manhã? Se você não estudou nenhum, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você estudar, porque você está recebendo essa mensagem aí agora antes das 7 horas da noite, né? Então dá tempo ainda de você estudar um livro. Se você estudou alguma coisa de manhã e não se lembra o que estudou, também está um problema aí. Você só leu, você não estudou, não aprendeu, não aplicou. O texto que nós vamos pensar e estudar nele nessa noite são dois textos, na verdade. O autor ao livro de Hebreus nos chama a atenção para um tipo de comportamento e nos aponta uma necessidade de crescimento, a necessidade de amadurecimento. E o outro é o livro de Tiago, capítulo 4, que nós inclusive estudamos na semana passada, não é? Porque tem uma pergunta inquietante também, tem uma orientação que Tiago vai nos trazer sobre a nossa vida e a necessidade que nós temos de estar escondidos debaixo das mãos do Senhor. Há um princípio bíblico, né? Há um ensinamento bíblico, há um convite da Bíblia, um convite de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente diz que a Bíblia diz, nós estamos dizendo que Deus disse. Se a gente diz que a Bíblia convida, a gente está dizendo que Deus convida. A Bíblia ela é a orientação de Deus. Nós somos fracos, não é? Nós temos percebido isso. Nós somos fracos, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós precisamos de Deus conosco. Aqueles que escolheram a Cristo, porque Jesus Cristo disse, quem quiser, né, vir após mim, então você que escolheu a Cristo, você que quis seguir a Cristo, de livre e espontânea vontade, Deus não te obrigou a nada, há um estilo de vida para ser vivido, há um conjunto de regras para ser obedecido, né? Muita gente acha que aceitar Jesus é vir e viver de qualquer maneira, não é. Tem regras e tem coisas que a gente tem que fazer, atitudes que nós devemos ter, ou nós não conseguiremos crescer na caminhada com Cristo. E quem não cresce padece e corre o risco até de morrer e ficar pelo caminho. A vida cristã precisa nos levar a um crescimento. Todo mundo tem problemas. Antes da pandemia, durante a pandemia, e os problemas vão surgir também depois da pandemia. Problemas não são passageiros, problemas na nossa vida eles são uma constante, eles vão estar sempre aí. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Só que o único equilíbrio que nós temos na vida é Deus. A única coisa certa na vida é Deus. Então, se você vai se afastando de Deus, mesmo que na sua mente você acha que não está se afastando de Deus, mas as suas atitudes te levam a esse afastamento, um afastamento de Deus, um afastamento da devocional diária, um afastamento da igreja, onde você é alimentado, fortalecido pelo corpo de Cristo, isso vai te levar a um afastamento de Deus. Quanto mais distante da luz você está, mais dentro da escuridão você caminha. Quanto mais distante da fonte de calor você está, mais frio você vai ficando. Quanto mais distante de Deus você está e das coisas de Deus, mais desligado você vai ficando. Cuidado, a mente ela nos engana, a nossa mente é muito astuta, não é? Aí você pensa que tem uma vida devocional em casa, que sua vida está boa em casa, que não precisa nem de igreja. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Há um propósito na existência da igreja. Tem um motivo para isso. Senão Jesus Cristo não tinha mandado juntar, tinha mandado espalhar. Só espalha, né? Não tinha que ter, vão acabar com as igrejas. Não tinha que ter templo, né, do Senhor, não tinha que ter igreja nos nossos dias, não tinha que ter sinagoga nos tempos de Jesus Cristo. Então há um propósito, é um fortalecimento. E a gente vai percebendo que quanto mais distante desse contato, dessa vivência e convivência, a gente vai ficando mais fraco. A vida é cíclica, né? E se a gente olhar para dentro das nossas vidas, às vezes nós estamos vivendo repetição.
Um ano da nossa vida é justamente a repetição do outro. A gente faz sempre as mesmas coisas, querendo obter resultados diferentes. Se você faz no ano de 2020 as mesmas coisas que você fez no ano de 2019, você só vai obter os resultados de 2019. E a gente vai vendo essa repetição na vida das pessoas. Cada um é responsável por si, irmãos. Eu sou responsável pela minha salvação, você é responsável pela sua salvação. Ninguém vai obrigar você a pegar a Bíblia e ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a voz de Deus. Não, se você quiser. A salvação individual, ninguém vai salvar você. Só você é responsável por você mesmo. Só você é responsável pelo seu crescimento. Só você é responsável pela sua vida. A igreja existe para te dar ferramentas, para te trazer esclarecimentos e direcionamento. Mas você é responsável. A igreja tem 2 cultos na semana e a semana tem 7 dias. Então você é responsável por você. Diante de Jesus Cristo, no seu julgamento, no último dia da sua vida, depois da sua morte, no primeiro dia de vida eterna, que for o seu julgamento, não vai ter ninguém da igreja lá para te defender e você não vai poder dizer a culpa é da igreja, apontar o dedo para a igreja, porque é você. Então a gente precisa ir amadurecendo. Os problemas vão surgir e a gente não pode se bater por causa dos problemas. A gente tem que confiar em Cristo, nos aproximar de Cristo. Lá do passado, o povo de Israel, que é o povo que a gente aprendeu com a história dele, a Bíblia registra a história do povo de Israel como exemplo para nós. Toda vez que o povo abandonava o Senhor, toda vez que o povo se afastava de Deus, toda vez que o povo buscava mais as coisas do mundo, mais os prazeres do mundo, os problemas surgiam, as perseguições, as mortes, os prejuízos. Isso não mudou, irmãos. Essa regra continua acontecendo. Se você for se afastando de Deus, se você for se afastando das coisas de Deus, você vai passar por isso. É vital, né? Vai acontecer, é fatal, é garantido, é certo, é fato, né? Já foi provado. Então, eu quero ler com vocês o primeiro texto de hoje, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. E o texto vai dizer assim: Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Ser displicente acerca do que houve, irmãos, é não prestar atenção, é não ouvir, é só passar pelo ouvido, não guardar, não aprender, não tirar lições e não aplicar na vida aquilo que o texto bíblico está falando. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém vos ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir um alimento sólido. O autor aos Hebreus está escrevendo para essa igreja, formada por adultos, que na verdade são infantis na fé, são infantis na espiritualidade. E ele fala que isso precisa ser combatido, né? Esses adultos na fé já deveriam estar ensinando outras pessoas e não elas mesmas vivendo os problemas das pessoas, caindo como as outras pessoas caem. Elas deviam estar fortalecidas pelo alimento espiritual. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Então aqui ele faz uma crítica a esse tipo de crente. O autor aos Hebreus, ele critica a igreja daquela época, dizendo, olha, vocês são todos crianças, porque quem se alimenta disso, quem se alimenta do leite, ainda é criança, não sabe comparar uma coisa com a outra, não sabe discernir o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então o autor aos Hebreus, que ainda é incerto, algumas pessoas acham que foi Paulo, outras acreditam que não foi Paulo, então há uma incerteza sobre quem escreveu essa carta aos Hebreus. Ele chama a atenção da igreja para a necessidade da gente amadurecer e crescer como cristãos. Se a gente continuar nesse ciclo de todo ano repetir o ano anterior, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai crescer. Se você não permitir que a palavra de Deus entre em você e transforme você, você não vai ser transformado. Se você não aceita o que a palavra de Deus ensina, se você não concorda com o que a palavra de Deus ensina, se você não conhece a palavra de Deus, você está em sérios problemas e a sua fé é frágil, né? A sua fé ela não tem firmeza, a sua fé ela é só uma crença em um Deus poderoso. Isso aí até o diabo sabe que Deus existe. A fé verdadeira ela é robusta, porque ela é composta, ela é feita, ela é constituída diariamente de estudo da palavra de Deus.
né? E nós vamos ver há pouco o que é estudar a palavra de Deus, né? Era composta de oração constante. Nós vamos ver já já o que é uma vida de oração constante. Então a nossa vida é feita disso, né? Eu gosto do que Paulo começa escrevendo aqui na carta de Timóteo, no capítulo 4. O capítulo 4, nós estudamos dele, alguns versículos dele na semana passada. Olha como Paulo começa escrevendo essa carta, mandando esse recado, dando esse direcionamento. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disso dos prazeres dos vossos próprios membros? Há uma outra tradução que eu gosto muito, eu tenho o texto aberto aqui e vou ler para vocês. É a Nova Tradução Transformadora, porque ela vai dizer assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vós? Esse texto se aplica em tudo na nossa vida. No nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com Deus, né? Porque nós somos naturalmente egoístas. O ser humano, ele nasceu egoísta. O ser humano, ele nasceu pensando em si, buscando essa coisa de se realizar, né? O ser humano, ele quer os benefícios que Deus oferece. A salvação, a certeza de alguém para a gente pedir socorro na hora da dificuldade, não é? Mas viver uma vida de cristianidade, dentro do cristianismo, cumprindo os princípios e as exigências. Porque, irmãos, a vida cristã, ela exige coisas de nós. Há certos tipos de comportamentos que não são opcionais, eles são exigidos de nós. E nós podemos aceitá-los ou não, fazê-los ou não, mas o resultado também vai ser diferente. Se eu os cumpro, se eu obedeço, se eu me submeto a Deus, eu tenho um resultado. Se eu quero viver da minha própria maneira, o resultado vai ser diferente, o resultado vai ser outro, não é? O meu socorro que vem do Senhor, esse socorro vai vir à medida que eu tenho um compromisso com esse Deus. Eu já disse para a igreja há algum tempo atrás que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então Deus olha lá de cima e percebe quem tem compromisso com Ele, né? Quem está envolvido com Ele, quem tem um coração voltado para Ele. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, habita dentro de mim, dentro de você. Então Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu faço. Então Deus sabe de tudo o que acontece. Você tem um compromisso com Deus? Você pode dizer para Deus, não para mim, você pode dizer para Deus que você tem um compromisso com Ele? E pode dizer diante de Deus, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu cumpro aquilo que a palavra nos ensina. Então, Paulo já começa assim, trazendo esse questionamento, né? Primeiro ele faz uma pergunta, de onde vêm as discussões e brigas no meio de vocês? Aí ele traz a resposta, vem das guerras e dos prazeres que guerreiam dentro de vocês. Os próprios sentimentos humanos, o próprio desejo humano, o egoísmo humano, eu quero ser realizado, eu preciso ser servido, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, né? Eu quero, quando eu não quero, não é? Mas não é assim. Vida com Deus é uma coisa séria. E a gente precisa, a cada dia, ir crescendo nesse relacionamento, deixando de ser crianças, deixando do leite materno e crescendo no conhecimento da palavra de Deus e nos fortalecendo para que a gente possa também começar a ministrar na vida de outras pessoas. Há uma expectativa sobre a sua vida. E não adianta você achar que Deus vai passar a mão na cabeça, porque Deus não vai. Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justo, não é? Então, a sua vida pode dar certo, mas depende de você querer dar esse passo de compromisso com Deus. Ter essa responsabilidade com Deus. Então vamos seguir a leitura agora a partir do versículo 7. Né? Diz assim, portanto, submetam-se a Deus. Primeira parte diz versículo 7. Segunda parte, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha o que o versículo 8 está dizendo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. E aí ele vai seguindo dizendo que deve haver um lamento, né? Um arrependimento dentro de nós. Mas vamos ver o que está dizendo esse versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter a Deus? Né? Está quase na hora de terminar a mensagem, não dá nem para entrar nesse tópico para trazer uma ideia para a gente. Né? Estar submisso a Deus é obedecer a Deus. Agora, o que é obedecer a Deus? Isso é um tópico que vai se abranger. A gente vai resumir aqui em dizer que a gente precisa cumprir os mandamentos de Deus. Agora, a gente precisa saber
Quais são os mandamentos de Deus que a gente precisa cumprir? O que é que Deus espera de nós? O que é muito interessante notar, irmãos, é que a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E a gente só faz o que é errado porque a gente quer fazer o que é errado. No fundo, já sabem. Porque se somos infantis espiritualmente, não somos infantis na idade. Somos homens e mulheres maduros, velhos já. Então a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Crescemos dentro de uma cultura cristã, então a gente sabe de tudo isso. Precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Precisamos seguir os exemplos de Jesus Cristo. Quando a gente fala seguir o exemplo de Jesus Cristo, vem à nossa mente de cara toda a bondade de Jesus Cristo, né? Todo o cuidado que Jesus Cristo teve com as pessoas, né? Todo o cuidado que Jesus demonstrou, o amor de levar a palavra de salvação, mas vai além disso, né? Jesus Cristo nos deu o exemplo também de horas de conversa com o Pai, de horas orando, de horas gastas a sós com Deus, se fortalecendo. Você vai ler os evangelhos que registram a história de Jesus Cristo, você vai ver que constantemente Jesus se isolava para orar, para se fortalecer. Interessante. Cristo tirava tempo para se fortalecer. Você precisa tirar tempo para se fortalecer. É lógico que a tendência nossa, a tendência minha, a tendência sua, é passar a culpa, a responsabilidade para o outro, para frente. A culpa vai ser sempre de outra pessoa. Mas Deus sabe que a culpa é nossa, porque eu escolho o que eu faço com o meu tempo, eu escolho aquilo que eu quero fazer. Aí a gente tem a tendência a colocar a culpa no governo, colocar a culpa no sistema, colocar a culpa na linguagem da Bíblia, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa no horário do culto, colocar a culpa no sol que está quente demais, colocar a culpa no frio que está gelado demais. A gente vai criando essas desculpas para se afastar de Deus. A geração que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, é um tempo que traz um desânimo intelectual muito grande, uma preguiça intelectual muito grande. A gente não quer ler mais, né? A gente quer ver videozinhos curtinhos e a gente quer ler posts pequenos, né? A gente não quer gastar tempo em estudos profundos, a gente não quer mergulhar no aprendizado, a gente não quer pegar um texto e questionar o texto, estudar o texto e fazer a interpretação do texto. A gente quer que esteja tudo pronto ali, já resumido, né? Nós estamos vivendo um perigo muito grande, mundial, porque o nosso cérebro tem sido treinado para esse comodismo, para essa lentidão em aprender, para esse desinteresse em aprender, esse interesse em se esforçar para aprender algo profundo. A gente gosta das piadas rapidinhas, a gente gosta dos casos do dia a dia, né? Mas estudar nós temos sido desafiados a criar esse novo hábito de estudar. Então a gente vê também seguir o exemplo de Cristo. Então nós temos, eu já mencionei isso brevemente, que cumprir as exigências de uma vida de crescimento espiritual. Nós já vimos o autor aos Hebreus nos orientando que a gente deve crescer, a gente não deve ser como meninos. E a Bíblia é repleta desses conselhos, né? Que a gente precisa amadurecer, estatura de homem perfeito, né? A varonilidade de Cristo. Então a gente precisa crescer, amadurecer, evoluir. Mas se você continuar repetindo as mesmas coisas todos os dias, você vai continuar no mesmo lugar todos os dias. Há hoje em dia um vitimismo muito grande. O humanismo tem levado o homem a criar esse vitimismo. Ah, coitado de mim, pobre de mim, tudo é mais difícil para mim. Ah, não, eu nasci numa família de dificuldades, minha vida foi de dificuldades, não pude ir para uma boa escola. A gente cria, a gente é vítima de tudo. Nós criamos isso. O nosso cérebro quer nos levar a isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil justificar tudo quando eu me faço de vítima. Ah, não, porque minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim. Ah, porque eu fui formado assim. Ah, porque eu sou assim. Nada disso. Nós somos novas criaturas em Cristo. E Cristo nos fez de novo para um novo recomeço. Quais são as exigências básicas, mínimas de uma vida de crescimento espiritual? O que Deus espera de você? Porque Deus espera coisas de você. Deus não te salvou só por te salvar. Não. Deus te salvou esperando coisas de você. É um pacto, é um contrato. É um acordo. Você não leu, né? Porque você só olhou para os benefícios. Mas você tem que olhar para as responsabilidades também. Porque elas estão lá. E não é porque você não está prestando atenção nas responsabilidades que Deus vai te livrar dessas responsabilidades. Não, você continua sendo responsável pelas obrigações que Cristo te deu. Está na Bíblia.
Estudo da Bíblia, estudo diário da Bíblia. Estudar a Bíblia é mais do que ler a Bíblia. Qualquer um pode pegar a Bíblia em 5 minutos e ler um capítulo inteiro. Não é disso que a Bíblia, não é disso que Cristo espera de nós. Não é isso que Paulo nos ensina, não é isso que os apóstolos nos ensinam. Irmãos, os apóstolos, 12, depois Judas se foi, Jesus os separou e os incumbiu de uma missão. Imagina que não existia cristianismo no mundo. Em 3 anos, Jesus preparou 12 apóstolos. 11 permaneceram fazendo a obra. Se esses homens não tivessem feito a obra, a realidade seria outra. É lógico que Deus teria um plano, né? Mas esses homens pagaram um preço com as suas vidas. Eles foram torturados, eles foram mortos cruelmente, eles foram martirizados, perseguidos, apedrejados, crucificados, açoitados muitas vezes por pregar a palavra de Deus. Alguém pagou um preço muito alto para que a palavra de Deus chegasse até nós. E não foram poucas pessoas que foram queimadas vivas, não foram poucas pessoas que foram trucidadas por causa da palavra de Deus. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Não é justo para com essas pessoas que se sacrificaram tanto que eu e você vivamos uma vida espiritual relaxada? Cuidado, cuidado, porque o padrão que eles deixaram é o padrão para ser seguido, não é? Esse é o padrão para ser seguido. Então você precisa estudar a sua palavra. Quando você achar que está sendo vítima do sistema, olha para trás e vê o que os apóstolos sofreram. Paulo passou a maior parte da vida dele preso, em prisões, escrevendo, ensinando, exortando a igreja. Nós temos tudo muito pronto, tudo muito fácil, e a gente menospreza por causa disso. Deus ama todo mundo, mas Deus vai salvar aqueles que são compromissados com Ele. Por quê? Quem realmente aceitou o Senhor Jesus Cristo, teve a vida transformada pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, se sente atraído por Cristo. Agora, se sente atraído por Cristo porque há gratidão naquilo que Cristo já fez na vida dele. Há gratidão porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou e Cristo deu a salvação. E essa gratidão vai atrair as pessoas para Jesus Cristo. Não é porque, ok, eu estou atraído por Jesus Cristo porque eu tenho medo da vida, eu tenho medo que pode me acontecer, eu preciso que Ele me proteja, eu preciso que Ele me guarde. Deus sabe quem é interesseiro e Deus sabe quem tem compromisso. E eu vou te falar que tem muita gente confusa com relação a isso. E a gente precisa entender o que Deus espera de nós. Deus não está aqui para nos servir, Deus está aqui para ser servido. Então você não existe para ser servido. Traga para mim que eu preciso, tadinho de mim, coitado de mim, vem para mim. Não, você existe para servir, para estar trabalhando, salvando vidas para Jesus. Jesus convidou os 12 discípulos, que eram pescadores, para se tornarem pescadores de homens. Você foi convocado para ser pescador de homens. Você não foi convocado para ficar aí, se lamentando, chorando, como se fosse uma criança. Que Deus te chamou para um propósito. E você precisa cumprir esse propósito. Se é que o céu é o objetivo da sua vida. Se é que a salvação é algo que você realmente quer. Mas no próprio capítulo 4 de Tiago, nós lemos lá atrás no versículo 4, que Paulo escreveu dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Talvez o mundo tenha te atraído mais do que Deus. As coisas do mundo, os prazeres do mundo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em prazeres do mundo, não está falando em vida sexual, não. Está falando de tudo que o mundo oferece. Absolutamente tudo. Então nós precisamos entender que, sobre tudo e em tudo, nós precisamos escolher Jesus Cristo. Então, estudo da Bíblia não é leitura da Bíblia. Vida de oração. Vida de oração é mais do que fazer pedidos. É tempo gasto em oração com Deus. É comunhão com Deus durante todo o dia. Todos nós temos tempo de ter comunhão com Deus durante todo o dia. Basta querer. Porque não precisa assistir uma pregação, não precisa fechar os olhos para orar. Você pode estar trabalhando na tela do seu computador, limpando a sua casa, cortando a sua grama, levantando a sua parede aí na carpintaria, fazendo o seu muro de pedra e ainda assim conversando com Deus. Dirigindo o seu carro, não importa o que você faça, tem tempo para isso. Ou a gente cuida da vida espiritual, irmãos, ou nós vamos cair. O diabo está ao redor buscando quem possa tragar. Jesus Cristo certa vez virou para Pedro e falou: Pedro, o diabo pediu para cirandar com a sua vida. O diabo queria bagunçar a vida de Pedro. Se o diabo queria fazer aquilo com a vida de Pedro, imagina com a minha e com a sua. O diabo está ao redor, o diabo está aí para te destruir. A única coisa que você tem a fazer é se fortalecer no Senhor, aproxime-se do Senhor, achegue-se mais ao Senhor. Aprenda da palavra de Deus, corra para a igreja onde você vai ser alimentado da palavra de Deus. Participação nos cultos é mais uma exigência da igreja, porque ali você vai ser fortalecido. Paulo escreveu, ele compara a igreja ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e cada um dos seus membros tem a sua função.
Não dá para jogar o braço para lá e falar assim, braço, você fica em casa hoje, que hoje eu vou trabalhar. Né? Você é o corpo de Cristo. É dentro do corpo de Cristo, é junto do corpo de Cristo que você vai se fortalecer. Essa ideia de que não, eu consigo me fortalecer de casa, isso é balela, isso é a mentira que o diabo colocou na cabeça de muita gente. Ninguém consegue se fortalecer fora de casa. A igreja, irmãos, presta atenção nisso. A igreja não foi ideia humana. A igreja foi uma criação divina. A congregação dos santos, o culto, a adoração, foi uma coisa criada por Deus. Será que Deus criaria uma coisa que não é necessária para nós? Ou será que agora, no tempo da modernidade, não é necessário mais estar unido como corpo de Cristo? Talvez a Bíblia também tenha perdido o seu valor, não é? A Bíblia não mudou e a Bíblia não vai mudar. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus e o poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos nos fortalecer. Está nas suas mãos. Você faz as suas escolhas e você vai colher os frutos dessa coisa que você plantou, dessa sua plantação, daquilo que você semeou. O que é que você tem semeado? Como você tem se relacionado com Deus? O pecado nos separa de Deus, o pecado cria uma barreira de separação entre nós e Deus. E o nosso estilo de pecado, nosso estilo de vida pode estar sendo um estilo de vida pecaminoso contra Deus. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, mas eu continuo rompendo e quebrando os princípios bíblicos. Quais são esses princípios bíblicos? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão. Nós pecamos de diversas maneiras porque essa é a nossa natureza. A sua preocupação precisa ser em como vai ser a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Porque a única pessoa responsável por isso é você. Você escolhe se você vai à igreja, você escolhe se você vai ler a Bíblia, ou ver televisão, ou estar na internet. A escolha é sua. Eu posso garantir para você uma coisa. Só frequentar a igreja sem ser transformado pela palavra que você ouve lá, também não resolve. Você precisa ir à igreja, ouvir a palavra e aplicar aquilo no seu coração. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. A minha oração tem sido para que Deus te dê um coração sedento, de vontade de conhecer a palavra dele, de vontade de ler a Bíblia, devorar a Bíblia. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é a solução para todos os seus problemas. Mas tudo depende do seu comportamento, tudo depende do seu estilo de vida, tudo depende das suas escolhas de vida, das escolhas que você faz diariamente. Quando a gente ora, Jesus Cristo ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso. A gente diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um pedido que a gente faz para Deus para que todas as nossas necessidades desse dia sejam supridas. Mas dentro dessas necessidades há também a contrapartida, né? Aquilo que eu preciso dar para Deus, aquilo que eu preciso entregar para Deus no dia de hoje, o compromisso que eu preciso ter com Deus. A mensagem de hoje, o estudo bíblico de hoje, ele está o dobro do estudo bíblico das outras semanas, não é? Mas não é porque há uma urgência, irmãos, em a gente se despertar, em a gente acordar, a gente redescobrir Deus e redescobrir o relacionamento com Deus. A minha oração é que Deus, ainda hoje, toque no seu coração e você sinta assim uma saudade de Deus, uma vontade tremenda de estar na presença de Deus. Toda vez que você começa a se afastar da casa de Deus, você começa a mergulhar em uma série de problemas. Igualzinho acontecia com o povo de Israel. Aí você acorda, aí você desperta e fala, opa, o que eu estou fazendo? Aí você volta para a casa de Deus. Aí as coisas vão começar a caminhar de novo, como elas sempre foram. Até o ponto que você vai de novo começar a se afastar da igreja, se afastar do relacionamento com Deus. Quando uma pessoa se afasta da igreja, isso é apenas o reflexo da vida que ela vive durante a semana. Ninguém que simplesmente some da igreja. É o resultado de uma vida carente de relacionamento com Deus. Não existe crente de dentro de casa. Quanto mais eu estudo a palavra dentro de casa, mais ela me atrai para Cristo. Mais ela vai me levar para a presença de Cristo e para a reunião, para a cerimônia santa, sagrada que é o culto. Não é? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou entender Deus e mais eu vou ser atraído por Ele. Quantos anos você já está na igreja, não é? E se você olhar para trás, você vai ver que a vida é assim. Esse é o caminho. Não tem como, não tem outro jeito. Que Deus possa te abençoar, que Deus complete no seu coração e traduza essa mensagem aí, porque as minhas palavras elas são ineficientes e ineficazes
para dar a você o entendimento que você precisa, mas o Espírito Santo pode. E é esse Espírito Santo que eu peço, que supra você, que oriente você, que ajude você. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo desafio desse texto bíblico, obrigado pela a informação que ele traz, o ensinamento que ele traz. Gostaria de ter palavras mais eloquentes para ministrar sobre a vida da igreja. E gostaria que todos os crentes da igreja assistissem essa mensagem. Ela é para o benefício deles, é para o bem deles, é para que eles se fortaleçam no Senhor. Que nós possamos todos crescer, ó Deus, na graça, crescer no conhecimento da Tua palavra, crescer no entendimento da Tua palavra, na obediência ao Senhor. Abra o nosso entendimento. Nós temos sido cegados pelo inimigo. Aliás, às vezes é pelo inimigo e às vezes é pelos nossos próprios desejos. Paulo, escrevendo essa carta, ele fala que o problema todo das brigas e confusões e discussões são os nossos próprios desejos. Então, às vezes, Pai, somos nós mesmos, culpamos até o inimigo, mas a culpa é nossa mesmo, de desinteresse nosso, nós queremos satisfazer o nosso próprio desejo. Ajuda-nos, dando-nos o entendimento. No nome de Jesus Cristo. Amém.